Amém. Convido os irmãos a apanharem suas Bíblias para a nossa reflexão desta manhã. Antes de compartilhar o texto que servirá de base para a nossa reflexão, gostaria de ir a um outro texto. Este mês considerado no meio batista, o mês da música, e eu gostaria de pensar com os irmãos hoje e também no próximo domingo sobre a adoração que agrada a Deus, a adoração que agrada ao Senhor. Abram suas Bíblias em João capítulo 4. Esse texto, essa fala de Jesus, a mulher samaritana, ela é fundamental para nós compreendermos o que vem a ser a adoração que agrada a Deus, a adoração que Deus espera de mim, de você, de cada um de nós. Se nós não entendermos esse texto, tudo mais ficará prejudicado. Então, diz o texto sagrado. Eu creio que a maioria de nós aqui temos a versão Nova Almeida atualizada, né, que é a Bíblia do Centenário da Igreja. Vamos tentar ler todos a uma só voz? Vamos juntos? Mas vem a hora, todos juntos? João 4, 23 a 24. João 4, 23 a 24. Juntos agora? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Quando leio esse texto, fico pensando que Deus está à procura, está procurando em mim, em você, em cada um de nós, esses verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Quando leio esse texto também, vem à minha mente uma analogia muito interessante que um filósofo e teólogo luterano dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, que viveu no século XIX, fez a respeito do culto. Ele fez, na verdade, um paralelo entre o culto e uma dramatização teatral. A sua visão é de que, comparativamente, o culto se assemelha a uma dramatização. No culto, o corpo de atores é constituído pela congregação. Aqui está a grande questão. Os ministros, coro, solistas, instrumentistas, os declamadores e outros são os pontos de apoio fora do palco para deixar a oportunidade do exercício da adoração coletiva. Quando nós nos reunimos num templo como esse e temos algumas pessoas aqui à frente conduzindo a congregação na adoração, às vezes nós parece que invertemos a questão. Nos colocamos numa condição não de adoradores, mas de observadores, de espectadores, de até mesmo pessoas que estejam no templo simplesmente para analisar se as coisas estão acontecendo como deveriam acontecer. Esse não é o sentimento de adoração. Kierkegaard diz que no culto, todos nós, aqueles irmãos que estão aqui à frente no coro, que estão cantando em grupos de louvor, a congregação, todos nós estamos aqui para oferecer um culto a Deus. Um culto que agrade, que alegre o seu coração. A congregação que está
vendo, que está na expectativa daquilo que está sendo oferecido, é Deus. Deu para entender, irmãos? Deus é quem está aqui para receber o nosso culto, para avaliar o nosso culto. É óbvio que nós sempre vamos tentar oferecer a Deus o melhor e devemos oferecer a Deus o melhor, como vamos ver no texto que compartilharemos com os irmãos nesta manhã. Só que às vezes a gente fica naquela briga, né, entre a performance e o coração. O que devemos oferecer a Deus? A melhor performance ou o melhor coração? Os dois. Deus é digno da nossa adoração, Deus é digno do melhor que nós possamos oferecer a Ele. Mas, se for só a performance, sem o coração, não será culto, será uma apresentação, será uma audição, será qualquer outra coisa, menos culto a Deus. Talvez culto, como disse Paulo aos Filipenses, pessoas que adoravam a si mesmas, adoravam o seu próprio ventre. Então, nós devemos oferecer a Deus o melhor que pudermos oferecer, assim como devemos oferecer a Deus o melhor coração. O melhor coração. Um coração íntegro, um coração quebrantado, um coração contrito. Isso é o que devemos oferecer ao Senhor nosso Deus. Então, vamos juntos tentar compreender como é que isso deve se processar no dia a dia da nossa adoração coletiva. Abramos nossas Bíblias em Malaquias, Malaquias capítulo 1, de 6 a 14. Malaquias capítulo 1, de 6 a 14. Deus está à procura de adoradores. Deus não está à procura de observadores, de avaliadores, de espectadores. Ele está à procura de adoradores, que o adorem com todo o coração, com integridade e com sinceridade. Diz o texto, Malaquias 1, de 6 a 14. Deus vai dizer através do profeta que o filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam, em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada, quando vocês oferecem um sacrifício, um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo e doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo para que não acendesse em vão o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações, e em todos os lugares que lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês estão profanando o meu nome quando pensam que a mesa do Senhor é impura, porque a mesa era utilizada no ato de oferecer sacrifícios a Deus, e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda, que canseira, e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos, oferecem animais roubados,
coxos ou doentes, vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Até aqui, meus irmãos. O que percebemos neste texto parece ser o desabafo de Deus como um pai de um povo que o desprezava. Diz o texto no verso 10, os irmãos estão com suas Bíblias abertas: quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendessem em vão fogo no meu altar. Ou seja, aquilo que vocês estão oferecendo é em vão. Eu não tenho prazer em vocês, nem aceitarei as suas ofertas. Deus não tinha prazer na adoração que o povo de Israel estava oferecendo. De que maneira podemos oferecer a Deus um culto que alegre o seu coração? Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, ele diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus, com o qual fomos selados para o dia da redenção. Então, a verdade é que nós podemos sim entristecer o coração de Deus com nossas palavras, nossas atitudes, nossos gestos, nossos relacionamentos, mas também podemos alegrá-lo. E a adoração, ela tem justamente esse lugar e esse propósito de alegrar o coração de Deus. De que maneira podemos alegrar o coração de Deus? Através da nossa adoração. A nossa adoração alegra o coração de Deus quando o honramos. Quando o honramos. Vejam comigo o verso 6. Ele vai dizer: o filho honra o pai. O filho honra o pai. O servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Onde está a minha honra? O verso 7 diz: vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e dizem: em que te havemos profanado? Deus está dizendo aqui, irmãos, que talvez tenhamos mais facilidade em honrar pessoas do que a Ele. Podemos honrar o pai, a mãe, os mais velhos, o chefe no trabalho, o professor na escola, os líderes do nosso país. A questão é a seguinte: e o Senhor? Será que temos procurado honrá-lo com as nossas atitudes? Especialmente quando nós aprendemos que o culto não se restringe a este momento. Este é o momento da adoração coletiva. Mas se nós entendemos que a adoração precisa ser o nosso estilo de vida, precisamos entender que devemos adorar a Deus o tempo todo. Precisamos honrar a Deus com tudo aquilo que fazemos, com o nosso trabalho. O nosso trabalho traz honra a Deus. A maneira como lidamos com as pessoas, os nossos relacionamentos trazem honra a Deus, glorificam o Senhor. Isso é verificado por Deus nas mínimas coisas. O Senhor Jesus disse na parábola: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. O Senhor espera que sejamos fiéis no pouco, nos detalhes. Abraão honrou a Deus quando lhe ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar. E por isso, certamente Deus fez de Abraão não simplesmente o pai de um filho, mas o patriarca de uma nação inteira, grande patriarca de uma nação. Deus vai dizer em Isaías 48, verso 11: não darei a minha glória a outro. Não darei a minha glória a outro. Nós precisamos meditar, irmãos, e refletir um pouco mais sobre essa questão da glória de Deus. O que significa honrar a Deus, o que significa glorificar a Deus. Honrar a Deus é algo que temos que fazer no nosso dia a dia, especialmente porque o culto precisa ser o nosso estilo de vida. A adoração precisa ser o nosso estilo de vida. Deus está à procura de adoradores que não deixem o culto acabar.
que continuam adorando a Deus quando o culto coletivo termina. Continuam adorando a Deus em todo lugar, em todo o ambiente, em todas as circunstâncias. O nosso culto precisa ser oferecido a Deus com o nosso coração, de tal forma que possamos honrá-lo com integridade, honrá-lo com todo o nosso ser. Nosso culto, a nossa adoração alegra o coração de Deus, também quando lhe oferecemos o melhor que podemos oferecer. O melhor que podemos oferecer a Deus é, sobretudo, o nosso coração. Há algumas pessoas que não vão conseguir oferecer uma excelente performance, mas vão conseguir oferecer a Deus o melhor do seu coração. Creio que foi em 2012, a Assembleia da Convenção Batista Brasileira em Foz do Iguaçu. Este ano aconteceu 12 anos depois, a Assembleia ali no mesmo hotel. Mas em 2012, pastor Pascoal Peragini pregando, ele compartilhou com aquele plenário, que devia ter ali cerca de 4.000 pessoas, o vídeo da Jaqueline. A Jaqueline era uma jovem da primeira igreja de Curitiba, e ela tinha sequelas de uma paralisia cerebral, e ela falava com muita dificuldade. Ela disse no vídeo: eu quero louvar, eu quero adorar o meu Deus. Eu queria dizer a vocês que eu não estou aqui na condição de uma cantora, eu estou aqui na condição de uma adoradora. E aquela jovem, com toda a força da sua alma, começou a cantar: quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus. E aquele plenário inteiro começou a chorar, emocionado. Ela estava dando certamente o seu melhor para Deus, estava dando o melhor do seu coração para o Senhor. Em 2 Crônicas 19, verso 9, Josafá vai dizer aos juízes do seu tempo: vocês devem servir com fidelidade, com coração íntegro, no temor do Senhor. Devemos servir a Deus com fidelidade, com integridade, com coração íntegro, no temor do Senhor, certos de que nós estamos, sobretudo, diante do Senhor. O Senhor está aqui, amém, irmãos? É diante dEle que nós estamos, é diante dEle que está o meu coração, o seu coração, e é a Ele que nós precisamos oferecer um coração íntegro. Isso é o que Ele espera de mim e de você. Augusto Nicodemos, no livro em que ele trata justamente sobre a adoração, em Malaquias, ele vai dizer que cultuar a Deus exige devoção verdadeira e sinceridade de coração. O povo, à época de Malaquias, começou a desanimar da sua devoção a Deus. Então, pouco a pouco, cada um começou a cuidar de suas coisas, de seus negócios, e a adoração a Deus foi ficando em segundo plano. O que precisamos fazer para prestar um culto que agrade a Deus? Ele disse: precisamos nos conscientizar de quem é Deus. E ele nos lembra que muitas vezes a nossa visão de Deus é uma visão diminuta, é uma visão míope, é uma visão muito pequena. Agora, quando nós nos conscientizamos que estamos diante deste Deus que é temível, que é tremendo, que é o Deus de todo o universo, nós nos empenharemos em oferecer a esse Deus o melhor do nosso coração, o melhor da nossa habilidade, o melhor dos nossos dons e talentos. Vamos nos empenhar em oferecer a Ele o melhor que podemos lhe oferecer. Devemos oferecer a esse Deus a adoração que é digna da sua glória e da sua majestade. O verso 14, os irmãos estão comigo ainda em Malaquias 1? O texto vai dizer, aliás, o verso 13 e 14:
Afirmais também, que canseira, e o desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Trazeis como oferta o que foi roubado, o aleijado, o doente, ou ainda quereis que eu aceite isto à vossa mão? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo animal macho sem defeito no seu rebanho, promete oferecê-lo, mas sacrifica ao Senhor um animal defeituoso. Pois eu sou o grande rei, o meu nome é temível entre as nações, diz o Senhor. Interessante perceber que um animal aleijado era fácil de ser reconhecido. Um animal aleijado, um animal coxo, doente, era fácil de ser percebido, mas um animal roubado não. O animal roubado era mais difícil de ser percebido pelo sacerdote no ato da adoração, no altar ou na mesa. Entretanto, Deus sabia a origem da oferta. Deus sabia a origem. Deus conhecia a procedência da oferta. Deus está procurando, certamente, adoradores que ofereçam o melhor para Ele. Ele está preocupado com a qualidade daquilo que nós oferecemos. Ele está preocupado com aquilo que nós prometemos e não cumprimos. Prometemos uma coisa, mas oferecemos outra. O salmista no Salmo 66 diz: cumprirei os meus votos ao Senhor. Votos que os meus lábios pronunciaram quando eu estava na angústia. Na hora da angústia, normalmente a gente promete uma série de coisas a Deus. Senhor, se eu sair dessa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu serei isso, serei aquilo. O enganador é aquele que tem um animal defeituoso, um animal perfeito, e oferece um animal defeituoso. Deus se entristece quando lhe prometemos oferecer algo bom e lhe oferecemos algo inferior. Deus também não está exigindo de mim, de você, algo que nós não tenhamos. Ele não está cobrando de mim, de você, algo que nós não temos. Na verdade, aquilo que nós oferecemos a Deus, oferecemos porque já recebemos de Deus. A palavra de Deus nos diz que não há nada que nós possamos oferecer a Deus que não tenhamos recebido antes dele. Não há nada. Devemos oferecer a Deus o nosso melhor, o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa agenda. Normalmente, quando dizemos que não temos tempo para Deus, nos esquecemos que temos tempo para muitas coisas, muitas outras coisas. Nos esquecemos que o nosso tempo é sempre usado de acordo com as nossas prioridades, de acordo com aquilo que realmente importa para nós. Se o seu filho é importante para você, você vai encontrar um jeito de ter tempo com ele. Se o seu cônjuge é importante, você vai arrumar um jeito de ter tempo com o seu cônjuge. Se Deus é a pessoa mais importante para nós, daremos um jeito para ler a Bíblia, para orar, para cultuar a Deus todos os dias, procurando aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Faremos isso com prazer e não para cumprir uma obrigação ou uma imposição de alguém. Faremos isso porque o amamos e é muito bom estar com o Senhor, é muito bom desfrutar da sua companhia, é muito bom desfrutar da sua presença. Às vezes dizemos que Deus é a pessoa mais importante da nossa vida, mas a nossa agenda não comprova isso. Não comprova. Há uma incoerência entre aquilo que falamos e aquilo que fazemos e na maneira como gastamos o nosso tempo. Devemos dar a Deus o melhor do nosso tempo. Devemos dar a Deus também o melhor do nosso orçamento. Há muitas pessoas que acham que podem e devem reivindicar alguma coisa de Deus e acham que podem colocar Deus, entre aspas, contra a parede, como se estivesse exigindo algum direito dele. Parece que Deus deixa de ser Senhor para ser servo, quando na verdade nós somos servos e Deus é o Senhor. Sinceramente, entendo que
Não temos a menor chance de reivindicar coisa alguma diante de Deus. Tudo que temos, temos pela graça de Deus, temos pela misericórdia de Deus. E aqui em Malaquias parece que Deus é quem está reivindicando algo do seu povo. Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3, versos 8 a 10. Malaquias 3, versos 8 a 10. O texto vai dizer: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provam-me, ou ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Deus está dizendo que o povo estava ficando com algo que não era dele. Se o dízimo é do Senhor, não faz sentido ficarmos com aquilo que é do Senhor para nós. Às vezes a gente usa algumas expressões, né? Do tipo, eu estou entregando o meu dízimo, o dízimo do Senhor. O dízimo não é seu, e porque é do Senhor, você está devolvendo a Ele. Nós recebemos 100% e devolvemos uma parte a Ele, dizendo: muito obrigado, Deus, por tua fidelidade. E porque tu tens sido fiel, eu quero ser fiel também a ti. E quero expressar a minha gratidão com fidelidade ao Senhor. É por isso que nós consagramos ao Senhor. Você pode estar certo que esta igreja jamais irá cobrar o dízimo de quem quer que seja. Jamais. Pode estar certo. Isso é algo entre você e Deus. Esse é um ato de culto seu para com Deus. Esse é um ato de adoração da sua parte para com o Senhor. Agora Deus espera receber de mim, de você, de cada um de nós, o dízimo, as nossas ofertas, como expressão da nossa gratidão ao Senhor nosso Deus. Há uma diferença muito grande quando nós separamos o dízimo como primícia. As primícias são os primeiros frutos. E por isso o dízimo deve ser os primeiros frutos. E não o resto, se sobrar. Separe o dízimo em primeiro lugar no seu orçamento. E creia que Deus há de suprir as necessidades da sua casa, da sua família, que você verá a glória de Deus no seu orçamento, com aquilo que ficar em suas mãos. Creia nisso. O texto nos diz: ponham-me à prova. Não sou eu que estou dizendo, é Deus quem está dizendo. Ponham-me à prova nisto, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Bênção sem medida. Nós aprendemos em casa a entregar o dízimo com a minha saudosa vovó. Com a minha avó. E com o meu avô. Meu avô teve mais dificuldade, mas logo depois ele aprendeu com a esposa. E nós louvamos a Deus pela alegria, pelo privilégio que Ele nos dá em separar o dízimo do Senhor e dizer: Deus, muito obrigado por tua fidelidade para conosco, para com a nossa família. A adoração que alegra o coração de Deus é uma adoração em que nós oferecemos a Deus o melhor do nosso orçamento. Ninguém vai perguntar a você quanto você ganha para saber se o que você está entregando de fato é 10%, ou 5%, ou 1%. Ninguém vai perguntar isso a você.
Isso é algo entre você e Deus. Ninguém vai perguntar a você se você está entregando o dízimo sobre o bruto ou sobre o líquido. Eu entrego pelo bruto, porque eu entendo que o leão do imposto de renda, ele nos pega no bruto. Se o leão do imposto de renda merece algo do bruto, por que o leão da tribo de Judá vai receber menos? Mas isso é meu, é algo do meu coração para com Deus. Ninguém vai perguntar a você se você entrega o dízimo da restituição do imposto de renda. Ninguém vai perguntar a você se você entrega o dízimo do 13º salário. Ninguém. Isso é algo entre você e Deus. Existem pessoas, sim, que são contrárias ao dízimo. Contrárias ao dízimo. E nós respeitamos essas pessoas. Mas algo que me chama a atenção é que essas pessoas que são contrárias ao dízimo, muitas vezes usufruem daquilo que o dízimo dos seus irmãos lhes proporciona. Nós estamos aqui nesse ambiente todo e nós não temos 1 centavo de verba governamental para estar aqui. Tudo aqui é mantido com dízimos e com ofertas dos nossos irmãos. Quantos desses aparelhos de ar-condicionado já foram trocados por ofertas de famílias à igreja? Quanto mais essa igreja tem de história para contar, do esforço, da dedicação de tantas famílias. Este tempo todo foi construído desta forma, com a dedicação de famílias e famílias, de irmãos e irmãs, que se consagraram ao Senhor e que tiveram alegria em contribuir. Que Deus nos ajude a sermos fiéis, que Deus nos ajude a devolver ao Senhor aquilo que é do Senhor. Se o dízimo é do Senhor, é dele, não faz sentido algum ficar conosco. A adoração que alegra o coração de Deus é uma adoração também que começa em casa. Você pode ir comigo ao capítulo 2 de Malaquias. Malaquias 2, 13 a 16. Deus vai dizer o seguinte. Malaquias 2, 13 a 16. Há outra coisa que vocês fazem. Cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choro e gemidos, porque Ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer. E vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher na sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um, e mesmo que lhe sobrasse o Espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Deus está dizendo aqui, meus irmãos, que o nosso comportamento dentro de casa afeta a nossa adoração. A maneira como nós nos relacionamos dentro de casa afeta a nossa adoração. E isso é sustentado, inclusive, no Novo Testamento, quando Pedro, no capítulo 3 da sua primeira carta, vai mandar os maridos tratarem com dignidade, com respeito suas esposas, para que as suas orações não sejam impedidas de chegar ao trono da graça de Deus. Então, quanta coisa acontece em casa que não tem nada a ver com o que acontece no templo. Quanta coisa pode acontecer entre o lar e o templo. Quanta coisa acontece entre os domingos. Por isso a adoração precisa continuar quando saímos do templo. Por isso nós precisamos continuar adorando a Deus quando o culto coletivo terminar. Nós continuaremos adorando ao Senhor
com o nosso estilo de vida, com o nosso jeito de ser, dentro de casa, procurando honrar o coração de Deus, honrar a glória de Deus, glorificar o seu nome. Deus está dizendo que o nosso relacionamento conjugal, que a infidelidade conjugal, que os problemas muitas vezes que acontecem dentro de casa podem sim afetar a qualidade do nosso culto, do culto que oferecemos ao Senhor. Por isso, a adoração que agrada a Deus começa dentro de casa e continua no templo e depois volta para casa. Continua no trânsito, continua no campo de futebol, continua em qualquer ambiente em que estejamos, no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, seja o que for. Estamos dispostos a alegrar o coração de Deus com a nossa adoração. Que a honra ao Senhor esteja no meu coração e no seu coração, meu irmão, minha irmã. Que a honra ao Senhor esteja nas nossas prioridades, nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos, nas nossas ofertas, nos dízimos que entregamos do Senhor, no cuidado que precisamos ter com nós mesmos, porque fomos criados para a glória de Deus, fomos criados para glorificar a Deus. Cultuar a Deus não é apenas receber algo da parte de Deus, mas dar-lhe o nosso melhor, o melhor dos nossos dons, talentos, tempo e bens. Estamos dispostos a isso? Ou estamos no templo apenas para receber alguma coisa da parte de Deus? O culto no Antigo Testamento, ele não tinha nada a ver com receber. As pessoas iam ao templo, iam ao tabernáculo para levar alguma coisa diante de Deus, e Deus ainda disse várias vezes lá no livro de Êxodo, que ninguém se apresente diante de mim de mãos vazias, porque o povo deveria ir para oferecer algo a Deus. Aquilo que estamos oferecendo a Deus individualmente comprometerá com certeza a adoração do corpo de Cristo, que é a igreja. A adoração da igreja depende da adoração que eu e você estamos oferecendo a partir do nosso coração. E quando nós oferecemos a Deus com inteireza do nosso coração, com a disposição de honrar o seu nome, oferecendo a Deus o melhor daquilo que somos, daquilo que temos, começando dentro de casa, trazendo essa adoração para o templo, meus irmãos, o céu desce para adorar a Deus com a gente. Os anjos, parece que dizem assim: vamos adorar com eles, porque a adoração deles está chegando aqui, de uma forma tão extraordinária, vamos adorar com eles. E parece que os anjos se unem a nós nessa adoração. Essa é a adoração que Deus espera de mim e de você. Esses são os adoradores que o Pai está procurando, como Jesus disse àquela mulher samaritana. Ele não está à procura de espectadores, de observadores, de avaliadores do culto. Ele está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade, com integridade, com sinceridade, com fidelidade. Vamos orar? Feche seus olhos e ore a Deus conosco.